Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Aline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de história do nosso novo livro, do volume 2, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre, para ler e escrever melhor, novamente vamos falar de regras de convivência. E como sempre a tia Aline traz, ela diz já um resumo do que nós vamos ver na aula de hoje. Hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades, das páginas 199 e 244 do livro de História, Farias Brito, volume 2. Depois nós vamos para uma historinha que se chama Carinho Quente, onde a gente vai trabalhar a questão das regras de convivência e vamos fazer a primeira questão da página 121 do livro de História, do Farias Brito, volume 2 também. E para casa nós vamos responder a página 121, apenas a segunda questão. Ok? E vamos fazer nosso bonequinho depois que a tia contar a história, tudo bem? Vamos lá. Para vocês acompanharem, vocês não vão ver essa história no livro, tá bom? A tia vai contar aqui nos slides, mas você pode botar no seu livro, na página 120, onde vai ter esse assunto, para você saber mais ou menos do que a tia está falando, ok? Bora lá? Vamos primeiro para a correção das páginas, página 119 e a 244. Primeiro vamos para 119. Diz o seguinte: converse com as pessoas com quem você mora sobre as regras de convivência que existem em casa. Escreva nas linhas a seguir quais são essas regras. Você pode dizer assim: tia, mas se é eu que vou escrever, se as regras é da minha casa, tem a resposta correta aqui? Gente, eu sempre digo para vocês, quando é uma resposta pessoal, ou quando é algo seu, ou quando é algo da sua vivência, a tia só dá um norte para você saber mais ou menos do que a tia está falando. Aqui a tia ela vai expor algumas regras que possivelmente você possa ter colocado aí, tá bom? Mas não significa dizer que só são essas, ou que só essas são as corretas, ok? Porque no caso aqui é lá na sua casa, às vezes tem regra, às vezes não tem, enfim. Bora lá para as respostas. Olha só, algumas regras que podem ter aí na sua casa: arrumar a sua cama, o que bagunçar vai ter que organizar, respeitar as pessoas da casa e fazer as lições de casa. Isso só são algumas regras de convivência. Pode ser que você tenha colocado mais, ou você não tenha colocado essa, tenha colocado outras. Vai depender muito da sua convivência, das regras lá da sua casa, tá bom? A tia tá botando só algumas aqui para você saber mais ou menos do que a tia tá falando. E vamos lá para a próxima. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Quando vivemos em família, precisamos seguir uma rotina e cumprir as regras estabelecidas. Lembra que a tia falou na aula passada? Então vamos lá para o questionamento que ele quer saber. Escreva 2 regras que devem ser cumpridas pelas pessoas da sua família. Mais uma vez, é algo seu, é da sua família. Mas, no entanto, a tia também bota para lhe dar um norte do que é que eu estou falando, tá bom? Então bora lá para uma regra. Olha só, tomar banho no horário certo, organizar os brinquedos, fazer as refeições, e a tia bota esse etc. Por quê? Porque podem ter várias outras regras que devem ser cumpridas pela sua família. Aqui só são algumas. Novamente, não significa dizer que só tenha essas ou que só essas são as verdadeiras, tá bom? Você pode ter colocado a sua, só para você saber mais ou menos, ter um norte, né, do que a tia tá falando. E por que a gente deve manter a casa limpa e organizada? Por que a gente ouve tanto a mamãe dizendo assim: olha, não bagunce. Se você bagunçar, ajeita. Por quê? Por que a gente deve manter esse ambiente limpo ao qual a gente convive? Para a gente ter o quê? Um ambiente agradável para que a gente possa descansar e evitar doenças. Mais uma vez, você pode ter uma outra opinião, mas essa aqui seria a que mais seria cabível nessa pergunta. O porquê? Porque se a gente mantém essa casa limpa e organizada, a gente sente mais vontade de descansar e também evita doenças, né? Porque já pensou uma casa suja, imunda? Vai só atrair coisas ruins, animais indesejáveis, né? Aqueles bichinhos que transmitem também doenças, ok? Quarta, registre 2 atitudes que uma criança pode ter para contribuir
com organização e harmonia em sua moradia. E aí, gente, quais são algumas atitudes? No caso, ele pede duas, ó. Quais são duas atitudes que você pode fazer lá na sua casa para manter essa organização e harmonia aí onde você mora? Novamente, a tia vai botar algumas aqui e você coloca as suas. Confira, vê se bateu com a da tia aqui. Se não, não tem problema, porque também é de acordo com o seu. Olha só, algumas, né? Algumas atitudes. Organizar os seus brinquedos, que a tia já tinha até falado anteriormente, que entra também aí nesse questionamento. Manter o ambiente, olha só, organizado. Arrumar a cama. Fazer silêncio enquanto estiver lendo ou estudando. Olha só, tia, mas você pediu só duas, mas a tia botou várias aqui para você. Ou você olha daqui e escreve aí, ou você bota as suas, porque é uma atividade que já foi para casa. Enfim, aqui a tia deu algumas. Você escolhe duas, vê a que você já tem, a que você não tem. Ah, tia, pois eu quero deixar só as duas que eu coloquei. Ok, pode colocar, deixar também, até porque ele só pede duas. E lá na quinta questão ele pergunta, os grupos podem ser casuais ou sociais. Ele está afirmando. Aí ele quer saber qual a diferença entre eles. Na aula passada, a tia botou esse questionamento e não explicou o que era um e o que era outro. Por que ela não explicou? Porque era um questionamento que vocês iam fazer em casa e eu disse, na dúvida, façam pesquisa. Pesquise para você descobrir o que é. E agora a tia vai dizer, vai explicar. Porque nos nossos próximos assuntos, ele vai tratar dessa questão dos grupos, né? Não no assunto de hoje, no próximo, da próxima aula. Dos casuais e dos sociais. Vamos ver a diferença? Olha só, os grupos sociais, gente, como o próprio nome está dizendo, é sociedade. Ele é formado por pessoas que partilham experiências, histórias, valores e costumes. Ou seja, são aquelas pessoas do nosso convívio. Já os grupos casuais é formado por pessoas que estão em um mesmo lugar por acaso. É aquilo que não é combinado. São pessoas que não partilham do meu dia a dia. Aquelas pessoas que eu encontrei por acaso, por exemplo, ou numa fila de um banco, ou no supermercado, que são pessoas que não costumo ver no meu dia a dia, mas que eu encontrei lá no supermercado, no banco, que talvez eu nem vá mais vê-las, ok? Isso que é um grupo casual e o grupo social. Social é aquele do meu convívio. Casual é aquele que eu vejo ocasionalmente, ou seja, nem sempre e às vezes eu nem conheço. E aí nós vamos para a nossa historinha para trabalhar essa questão das regras de convivência. Nessa historinha, gente, eu achei ela bastante interessante, porque ela vai tratar justamente dessa questão do respeitar essas regras. E o que pode acontecer se a gente não respeitar essas regras, ok? Bora lá. O nome da história é Carinho Quente. Era uma vez um reino encantado, onde existiam árvores frondosas e muitos animais. Olha só que imagem linda, aqui é só para ilustrar mais ou menos como seria esse reino encantado. Existiam também seres encantados que possuíam poderes mágicos. As crianças que lá viviam, logo que nasciam, ganhavam um bonequinho verde que se chamava Carinho Quente. E o carregavam juntinho consigo por toda a vida em qualquer lugar que fossem. Olha só o bonequinho aí bonitinho. Aqui só é uma ilustração, tá, gente? Para vocês terem a noção do que é o bonequinho. Como todas as crianças recebiam o carinho quente, todas eram carinhosas, bondosas, educadas. Olha que legal nesse reino. Todo mundo respeitava todo mundo. As crianças podiam brincar o dia inteiro, sem brigar umas com as outras. Adoravam brincar. A alegria era grande, havia muito respeito entre elas. Quem não conseguia brincar também era amado e querido por todos. Como eu já falei para vocês, às vezes a pessoa é muito tímida, não gosta de brincar, mas mesmo assim, ela era o quê? Respeitado, era amado, tinha o carinho, era querido por todo mundo. Olha só ali mostrando as crianças ali, ó, todos juntos, apesar da especificidade de alguns. Ninguém se negava a dar as mãos ao coleguinha por causa da cor. Afinal, para eles a cor era algo muito especial e importante. Um presente ganhado do papai e da mamãe de cada um. Olha só, todo mundo aí unido e reunido.
E quando chegava um outro coleguinha que às vezes estava precisando de ajuda, todos logo tratavam de ajudar. As crianças se amavam muito e sabiam dar carinho a todos. E na sala de aula, tudo era limpinho. As crianças arrumavam tudo, não deixavam nada fora do lugar. Se o lixo caía no chão, nossa, tratavam logo de jogar na lixeira. Olha só, a salinha limpíssima, tudo organizado. A professora estava sempre feliz. E as crianças gostavam muito do que ela falava. O chão, as mesinhas, as paredes eram mesmo limpinhas. As crianças respeitavam os combinados da sala e todos estavam sempre de parabéns. Olha que mundo maravilhoso esse! Só que nesse reino havia uma pessoa muito má, que não gostava nada desse sossego e resolveu atrapalhar. Era uma bruxa má, ela fazia poções mágicas para atrapalhar a vida de todos que ali, aliás, atrapalhava a vida de todos ali. E ela teve uma grande ideia. Olha a bruxa aí, apesar de estar bonitinha, mas a bruxa era bem má. Vou inventar uma poção mágica, criarei os espinhos frios e eles farão com que todas as crianças do reino encantado se tornem más. E assim a bruxa fez. Ela foi misturando tudo de ruim, brigas, choros, gritos, sujeiras, e a poção foi ficando tenebrosa, feia, né? Como era muito feia, se ela aparecesse perto das crianças, todas saberiam que ela era uma bruxa. Então, ela teve outra ideia. Ela se disfarçou de velhinha e começou a conversar com as crianças, tentando trocar os carinhos quentes, olha só, os seus bonequinhos verdes, pelos espinhos frios dela. Tanto ela falou que a bruxa conseguiu enganar as crianças, dizendo que os espinhos frios trariam mais amor ao reino. Olha só, quando a mamãe fala para não falar com estranhos, é disso que se fala, porque ninguém conhece ninguém. E as crianças acabaram trocando. Olha, acreditaram, né, gente? Mas olha que terror, olha só o que aconteceu. O reino se transformou num reino feio e mau. As crianças ficaram sem educação, não tomavam mais banho, não gostavam mais de limpeza e sim de sujeira. Ficaram muito fedidas e ninguém conseguia chegar perto delas. Não faziam mais filas, falavam alto, brigavam uns com os outros, ou seja, o reino virou de cabeça para baixo. A professora ficou muito triste. E o reino encantado ficou ainda mais triste. Olha só a bagunça, gente. Aquela salinha lá organizada, olha o jeito que ela não estava. Mas ainda bem que nesse reino morava uma grande fada, que ao ver tudo aquilo ficou muito triste, pois ela era protetora do lugar. Então a fada resolveu interferir. Pegou sua varinha mágica e começou a transformar todos os espinhos frios em carinhos quentes. As crianças voltaram a ser educadas e carinhosas como antes. Elas ficaram envergonhadas de tudo o que fizeram e prometeram à fada que nunca mais isso aconteceria novamente, que não se separariam mais dos seus carinhos quentes. Ufa! Tudo ficou resolvido. Como as crianças ficaram bondosas e amigas de novo, a felicidade voltou a reinar. Olha só, tudo ficou harmonioso novamente. Observe, gente, o que eu quis trazer com essa história? Que quando a gente segue as regras de convivência, tudo fica legal. Quando a gente começa a desobedecer essas regras de convivência, já não fica tudo legal. Lembra que a tia sempre diz que a gente sabe o que fazer, mas às vezes a gente não sabe? Lá na nossa salinha de aula, nós tínhamos essas regras de convivência, onde não é que eu não posso isso ou não posso aquilo, lembra? É onde eu posso fazer silêncio, eu posso prestar atenção na tia, eu posso ouvir os meus coleguinhas. Entenderam? A história, ela traz uma coisa de encantamento, mas que a gente traz para a nossa realidade é exatamente isso que acontece. Quando a gente não segue essas regras de convivência, tudo tem a piorar. Tudo tende a piorar, a ficar ruim, a não ficar legal. Sempre vai ter aquele
que não vai gostar do seu comportamento, porque o mau comportamento não é legal para ninguém. E aí o que nós vamos fazer depois de tudo isso que nós vimos? Agora você vai confeccionar vários bonequinhos verdes. A tia até trouxe aqui para mostrar para vocês os bonequinhos. Tia, eu nem sei fazer esses bonequinhos. Não tem problema, você faz o bonequinho da forma como você souber. Por que a tia trouxe os bonequinhos para mostrar? Para quê? Só pode ser verde? Seria bom. Não tem a folhinha verde? Pode ser na folhinha branca. Você pode pintar com lápis de cor para transformar em verde. E aqui a tia pede o verde porque nós falamos aqui do bonequinho verde, tá bom? Mas você pode fazer isso, fazer essa pintura. Lá, depois que você fizer vários bonequinhos, tia, faço quantos bonequinhos? Aqui eu fiz vários. Mas você vai fazer de acordo com a quantidade de regras de convivência aí na sua casa. Porque é isso que você vai colocar nos bonequinhos, ó. Em cada um você vai escrever uma regra de convivência. Depois você vai colar ou amarrar, a tia amarrou, né? Pode ser num barbante, pode ser numa lã, pode colar também, enfim. Você é que vai dizer, pode ser numa linha, mas seria muito interessante que você fizesse dessa forma, que é justamente para quê? Para você pendurar em algum local da sua casa, para que você pudesse sempre estar observando se você está seguindo essas regrinhas que você colocou. Aí você escreve em cada bonequinho. A tia fez pequenininho, mas você pode fazer ele maior. Pode fazer da forma que você quiser. E vai escrever nele a regrinha de convivência. E colar no local próximo aí que você possa estar sempre observando, para ver se você está seguindo todas as regrinhas, tá bom? As regras de quê? De boa convivência. Capricho, eu sei que vocês são bem caprichosos. Olha aí o bonequinho. Aqui isso é mais ou menos um exemplo de como é mais ou menos o bonequinho, tá bom? Mas você faz o bonequinho da forma que você achar melhor. Mas de preferência que ele seja verde. Não tem a folhinha verde, pinta, não tem problema. E aí nós vamos responder para casa também a página 121, apenas a segunda questão. Então você vai ter essas duas coisas. O bonequinho que você vai fazer e a segunda questão da página 121. E lá na página 121 tem a primeira questão, que a gente vai fazer aqui agora, né, junto. Por quê? Porque aqui ele fala para se juntar com os colegas, a gente vê algumas regras de convivência, tanto na escola como em casa, porque essas regras de convivência, ela não vale só para a escola, ou só para casa, ou só para o lugar que você convive aí no seu bairro, enfim. Ela vale para qualquer ambiente que você esteja, tá bom? Bora lá. Vamos ver aqui 5 regrinhas que a gente pode ter para que tenha essa boa convivência, tanto na escola, aqui no caso ele está dizendo escola e em casa. Bora lá para uma primeira. E mais importante, gente, respeitar os colegas e a professora. Eu costumo dizer sempre que quando a gente tem respeito, todo o resto fica legal. Por quê? Porque se eu respeito, gente, eu consigo obedecer todas as outras. Respeitar colegas e a professora, não só a professora, não só as pessoas mais velhas, mas os seus coleguinhas. Embora ele tenha a mesma idade que você, mas você deve respeitá-lo também. Respeitar para ser respeitado. É uma regrinha bem legal. Outra, fazer as atividades de casa. A tia passa as atividades, claro, se eu passo, a tia quer que vocês façam. Então aqui também é uma regrinha de boa convivência. Fazer as atividades, né, de casa. Tomar banho todos os dias. Olha uma regrinha de boa convivência aí para manter-se limpo, né? Ó, lá em casa e na escola também. Vim todo banhadinho para a escola, tomar banho todos os dias. Outra, arrumar o quarto e os brinquedos quando bagunçar. Não foi você que bagunçou, por que não ajeitar? Ah, tia, mas o quarto eu durmo no quarto com meu irmão, com a minha irmã, com a mamãe, com o papai. Não importa, mas você vai ter o seu cantinho. Então arruma o seu cantinho, não é isso? E ajeite os brinquedos que você mesmo bagunçou na hora da brincadeira. Por último, prestar atenção na aula, que também é muito importante. Eu falo várias vezes, às vezes você chegava na sala e disse, ah, tia, eu não fiz atividade de casa porque eu não fui pro reforço, porque não tinha quem me ensinasse. O que a tia dizia para vocês? Se você tá na aula, se você presta atenção na aula, você vai saber responder sozinho. Tente fazer sozinho. Nem que faça errado, a gente sempre tá aqui corrigindo, não está? O importante é você tentar. E se você presta atenção nessa aula, você é capaz de fazer sozinho, com certeza. E vamos lá para o nosso questionamento da página 121. Agora a segunda questão. Nós fizemos a primeira,
Ok. A segunda você vai fazer em casa, tá bom? Diz aqui, ó, marque um X, as atitudes que tornam a convivência mais harmoniosa nos ambientes em que você frequenta. Ambiente, gente. Aqui não é só casa, não é só escola, é em qualquer lugar também. Aí ele diz aqui que é possível marcar mais de uma opção, tá bom? Então você vai ler a regra e você vai dizer se essa regra vale para casa, escola ou para outro lugar. Tia, vale para os 3, posso marcar? Pode. Olha o que ele diz aqui, é possível marcar mais de uma opção. Até porque quando a gente fala de convivência, de harmonia, ela não vale só para aquele local ali naquele momento. Ela vale para qualquer lugar. Saber se comportar, gente, ele é válido para qualquer lugar que você vai. Seja na escola, seja na sua casa, seja numa reunião que você vai acompanhar o papai e a mamãe, seja num parquinho que você está brincando com alguns colegas ou pessoas que você viu ali naquele momento. Enfim, a boa convivência, a harmonia, ela vale em qualquer lugar. Então ele diz aqui, ó, preocupar-se com os sentimentos dos colegas. É aonde? Brincar e estudar em grupo sem excluir, ou seja, sem deixar de fora ninguém. Cumprimentar as pessoas ao encontrá-las. Emprestar seus pertences se alguém pedir e precisar. Devolver em bom estado os objetos que pediu emprestados. Colaborar na organização do espaço. Reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Colocar-se no lugar do outro. Olha a empatia aí. E ajudá-lo no que ele precisar. E por último, respeitar as regras e os horários estabelecidos. E aí você vai dizer onde é que você aplica essas regras de boa convivência para que tenhamos uma boa harmonia, ok? Pode marcar mais de um, tá bom, meus amores? Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez a sua atenção. Fique com Deus. Até a próxima aula. Beijo bem grande. Tchau!